nossa comunidade do esporte escolar da Bahia. Voltamos aqui em mais uma conversa, dessa vez com uma professora nova, mas que não tem nada de novata dentro dos jogos, né? A professora Carla, de Juazeiro, já veio com a gente com futsal, já veio com a gente com handball, e eu não vou falar muito de Carla, vou preferir que ela se apresente, diga quem é Carla, como é que Carla chegou aqui, qual a agonia que Carla tem em Juazeiro para fazer as coisas funcionarem. Carla, é com tu, meu amor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui nesse momento. E assim, realmente, estar aqui hoje é representar o interior. E quero iniciar, antes de falar de mim, falar um pouco da federação, porque chego em Juazeiro, retornando para minha cidade, minha terra natal, certo? Após fazer o meu curso de educação física, e me deparo com alguns empecilhos simples, que era a gente ter a oportunização de nossos alunos vivenciar o esporte escolar. E a gente começa a enfrentar essa briga. Começo, sim, trabalhando com o futsal masculino, depois vem o feminino, que é onde a gente começa a ter esse espaço enquanto participação nas competições estaduais. E aí depois vem a modalidade atletismo, que é a modalidade que me ganha, que me conquista e que a gente hoje tem um carinho muito grande em trabalhar. Mas, assim, voltando à fala inicial, a gente entrou num processo sempre de briga por ter o direito de participar, um direito que era para ser um direito garantido. Então, assim, eu quero já iniciar realmente com a fala de Federação Baiana de Esporte Escolar, em nome de Reginaldo, mas é assim, estendendo a todos os outros demais, que são muitos. O nosso muito obrigado enquanto cidade do interior da Bahia, e assim, uma cidade do interior da Bahia que já está no extremo da Bahia, divisa com Pernambuco, longe, difícil acesso da gente estar participando de competições, tanto se a gente pensar em Bahia, Salvador, enquanto Recife, Pernambuco. Então a gente fica assim um tanto fragilizado com essa distância física mesmo da nossa cidade, mas foi a federação que abraçou a causa inicialmente de realmente assim oportunizar esse esporte no interior. E hoje com essa parceria estabelecida entre federação e SEC, que vem sim mostrando que dá para oportunizar o esporte em cada canto do nosso interior da Bahia. Quem vai vencer, quem vai ter esse direito, o êxito, conquistar o êxito de estar aqui no Brasileiro, aí já é uma consequência de muita coisa que eu sei que a gente vai falar mais na frente. Mas essa oportunização é o nosso momento inicial de fala. O nosso muito obrigado pela Secretaria do Estado da Bahia e pela Federação Baiana de Esporte Escolar, está hoje oportunizando a gente ter aqui, nesse exato momento, um número grande de alunos do interior. E o meu muito obrigado, na verdade. Carla, inclusive, se a gente parar para olhar, essa foi a primeira vez, esse foi o primeiro ano onde as finais dos Jogos Escolares foram para o interior do estado. Juazeiro sediou o handebol e futsal, o Jequié sediou o voleibol e o basquete, e a gente conseguiu levar isso para o interior para que não viessem só para cá, para que as pessoas que estejam lá possam enxergar como é que funciona. E você falou em oportunizar, em direito, e aí, como a gente conversou outras vezes, esse ano você está vindo numa delegação que tem 10 técnicas mulheres. Eu acho que isso é inédito dentro das delegações baianas. Como é que você vê? Vocês têm mais, fora as 10 técnicas mulheres, a gente ainda tem uma jornalista, fotógrafa, fisioterapeuta, que vem para cá. Então a gente tem 13 mulheres, pelo menos, entre técnicos e staff, técnicas e staff da delegação. Como é que você vê esse crescimento da mulher dentro da delegação da Bahia? É, eu acho que é só um reflexo dessa oportunização, certo? Realmente, isso é inédito. Eu que já tenho a oportunidade de estar desde 2014 representando a Bahia com muito orgulho, certo? Nesse evento escolar brasileiro. Já passei por diversas situações de só ter eu, assim, no período, não que porque a competição ela é composta por grupos, né? Cada modalidade tem os seus períodos, mas por inúmeras vezes, no período ao qual eu estava presente, só tinha eu enquanto mulher.
E assim, isso até é detalhe mínimo, mas era constrangedor até questão de quarto. Já teve a oportunidade de eu ter a obrigatoriedade de ficar sozinha por não ter uma outra mulher para dividir, entendeu? E assim, isso vem realmente crescendo e chegar nesse quantitativo de 10 professoras, é assim, não é que a gente, mulher, quer tomar o lugar do homem, a gente quer o nosso espaço, espaço que a gente consiga conquistar. Então, é sinal de que o trabalho na escola vem acontecendo sim, a gente está desmistificando aquele universo masculino do esporte, certo? E oportunizando. Se é a mulher, se é o homem que vai ocupar o espaço, aí vai do trabalho, da entrega, da dedicação de cada pessoa no seu individual para realmente buscar esse espaço. Mas já está claro e definido que esse espaço existe. Outra coisa interessante, assim, Juazeiro, já há algum tempo, vem com o futsal, vem com o atletismo muito forte, né? Toda aquela região norte. Mas a última vez que veio uma equipe de handebol de Juazeiro participar e representar a Bahia foi final da década de 70, início da década de 80. E esse ano, as duas equipes que participam são de Juazeiro. Lá atrás foi Telmo, que já deve ter sido aposentado, três vezes pelo menos aposentado, de tanto tempo que já saiu. E hoje a gente está vendo gente nova, cara nova e duas equipes de Juazeiro representando a Bahia no handebol, masculino e feminino, sangue puro, ou puro sangue. Como é que você vê e como é que isso reflete dentro da cidade? Essa participação agora também no handebol, como já vem no atletismo e outras coisas. Ó, Juazeiro realmente tem esse histórico, nesse histórico recente, de ter assim essa representação muito forte no atletismo. Ali realmente é um berço, é uma cidade composta da sede de mais 9 distritos e distritos onde a gente sempre tem a nossa delegação de atletismo composta por 70% dos nossos atletas dos nossos distritos. Talvez porque a falta ainda de estrutura física nessas localidades acaba meio que direcionando o profissional de educação física a investir no trabalho do atletismo. E aí isso naturalmente foi passado de apenas a única opção e se tornando assim uma opção muito forte devido justamente aos resultados que a gente vinha obtendo a nível estadual e a nível nacional, que foi quando a gente ganhou assim começou a ganhar medalhas, inclusive, na competição. O futsal é uma tradição, eu acho que em qualquer cidade da Bahia. E lá não é diferente. Lá nos Jogos Escolares Municipais, a gente tem uma média de 45 equipes disputando essa vaguinha para ir para Salvador, disputar estadual, ou, como você bem falou, ir para os interior, que graças a Deus a gente começou realmente a trazer essas finais para o interior. Então, assim, é uma seletiva muito forte. E, realmente, esse ano a gente tem muito que parabenizar o trabalho que foi feito no handebol. Foi uma seletiva lá em Juazeiro, que já contou, em média, de 10 escolas participando. Então, não é que a escola veio sem jogar. Chega em Salvador, a gente viu também que teve outras escolas inúmeras inscritas. Então, assim, reflexo que eu te digo, já inseriu hoje numa etapa que a gente ainda está por viver lá, que é a etapa pré-mirim, certo? Assim que a gente chegar do brasileiro, a gente vai dar sequência nessa etapa e a gente tem 3 escolas de basquete feminino de 9 a 12 anos inscritas. A gente não conseguia ter uma escola inscrita no mirim, no infantil feminino. A gente sempre vem com o masculino. E hoje, ter essas 3 escolas já é reflexo dessa conquista do handebol, porque os professores estão entendendo que não precisam também martelar apenas naqueles pontos, que a gente tem inúmeras modalidades para trabalhar também na cidade. A gente sabe que a gente ainda precisa inserir lá com mais força o badminton, ele ainda vem engatinhando. A gente sabe que a GR precisa nascer lá, porque ainda nem nasceu. Mas, assim, é o nosso trabalho enquanto gestão lá municipal, é de estar fazendo essa inserção de novas modalidades e incentivando a prática delas. Porque a gente sabe que, por consequência, a gente acaba fortalecendo o nosso esporte da Bahia. Carla, além de professora, é gestora, né, na Secretaria de Educação de Juazeiro. Desculpa. E muitas vezes você já vê com delegações de 15 a 17, de 12 a 14, ginásio de até 18. E cada vez que vem é um grupo diferente, uma forma diferente.
como é que você está vendo a empolgação dessa galerinha do atletismo que está aqui com você? Como é que esse povo está vendo? Chegou aqui e viu o Parque Olímpico e viu o hotel e como é que tá o brilho nos olhos dessas estudantes, desses estudantes? É exatamente isso. Assim, após esse ano de pandemia, assim, não tem um aluno ali do grupo que seja veterano. Assim, apesar como você bem falou, a gente já tinha o hábito de estar em competições de 12 a 14, 15 a 17, e até na gimnasia, que cresce essa idade até os 18 anos, mas era sempre a delegação composta por metade de alunos que já tinham tido essa experiência em anos anteriores e aquela metade iniciante. Então, era até mais fácil, porque a gente tinha, assim, alguns alunos que serviam como nossas bases para ajudar a entender esse mundo gigante que é um campeonato brasileiro. E agora é novo para todo mundo. E é novo, inclusive, para muitos técnicos. E então, assim, é um momento assim, único, onde acho que juntos a gente está construindo esse aprendizado. Ver realmente esse brilho nos olhos dos meninos, seja com a estrutura de hotel, seja com essa estrutura de translado, desde o ônibus até chegar na capital. É a primeira vez, por exemplo, eu canso de acompanhar, cada vez que eu sou convidada para participar de um campeonato brasileiro, um aluno vivenciando a experiência de andar de avião pela primeira vez. Então, assim, são oportunidades, são experiências. Aqui eles estão conhecendo gente de diversos outros estados. Como se fala muito, é realmente, isso não é balela, isso não é o blá, blá, blá. Eles realmente interagem com diversas culturas, com diversas personalidades. Eles aprendem a conviver em grupo, aprendem a respeitar regras, e não somente a regra do jogo, a regra da convivência. Então, realmente, esse momento é um momento muito de construção educativa, de construção social, de construção cultural na vida desses alunos, além do fato que desperta neles que existe algo a mais possível. E aí, sobre o atletismo em específico, é um esporte individual, onde eu enxergo muita coletividade, porque a gente vivencia constantemente um atleta auxiliando o outro durante a sua prova. Então, apesar de estarem ali enquanto adversários, eles têm uma natural, é muito natural o ato do colaborar, do ensinar. E aí, assim, tá muito gratificante estar com esse grupo. É realmente a categoria, é uma categoria que encanta, porque tudo para eles é novidade, tudo para eles é feito com muito carinho, com muita entrega. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E eu gosto muito do trato com essa categoria, que é a categoria de base, é onde a gente começa realmente a lapidar esses talentos que a gente tem. E esse ano a gente tem a própria CBDE, ela vai estar fazendo a Noite dos Estados, que é uma novidade também, onde os estados vão apresentar alguma coisa. E a Bahia vai ser representada num vídeo da sua cidade. E aí, como é isso? Chegar na cidade assim, ó, quem representou a Bahia lá no vídeo foi Juazeiro. Como é que as pessoas vão ver isso lá? Juazeiro é o representante da Bahia na Noite dos Estados. Assim, para quem já viveu a história lá desde 2014, brigando para ter o direito de estar na estadual, conseguindo 3 vaguinhas num brasileiro, já ter vindo 2019, por exemplo, do atletismo dos 40, 27 alunos eram de Juazeiro. A gente consegue trazer a equipe de futsal para representar a Bahia. Hoje a gente tem nossas equipes de handebol também representando a Bahia. Então, assim, é muito gratificante ter esse retorno, esse feedback. Entender que todo o trabalho que a gente está construindo lá no chão da escola está sendo reconhecido pela federação, pela Secretaria do Estado. E, assim, a gente ainda não fez essa divulgação lá na cidade. A gente está esperando realmente o acontecer. A matéria está pronta, mas realmente, assim, é gratificante. É representar a Bahia, e aí eu vou falar assim, enquanto pessoa, eu sinto o mesmo orgulho de quem veste a camisa do Brasil. Então, eu represento com muito gosto, com muita honra. Eu defendo realmente o esporte da Bahia. E essa parceria já é estabelecida, e a gente vai estar, assim, conversando e dialogando muito mais para que a gente fortaleça cada cantinho da Bahia. E
com certeza, esse vídeo de Juazeiro vai abrir os olhos de outras cidades que também têm, sim, estrutura, tanto física, tanto governamental, de estar fazendo um trabalho mais intenso. Talvez só precisava, assim, de uma corda. E eu sei que isso vai acontecer. Então, é a sensação de orgulho. Orgulho e felicidade de ter o trabalho de muitos profissionais reconhecido. E a dedicação dos nossos alunos também. E agora vocês já começaram a pensar lá na Secretaria da Educação, no Esporte Escolar de Juazeiro, depois dessa representação de duas equipes de handebol, você já imaginou o tamanho que vai ser os Jogos Escolares de Juazeiro? Como é que vai acontecer? Olha, nós levamos duas equipes, não foi só o pessoal de atletismo, não. E agora, você imaginou o tamanho que vai ser os Jogos, como ele vai crescer lá em Juazeiro e na região, não é só Juazeiro, a região toda? Exato, exato. E aí você cita muito bem, porque a gente teve uma equipe de handebol feminina da cidade de Saint-Sé, que é lá no mesmo NTE. E assim, eu acredito que foi o jogo mais disputado do evento. A gente sabe que normalmente eles, principalmente assim, nessas competições se prioriza muito a final do futsal masculino, mas assim, o jogo de handebol dessa equipe que está aqui representando a Bahia contra a cidade de Saint-Sé foi um espetáculo. E com certeza, Saint-Sé também vai querer brigar por esse espaço. E dentro de Juazeiro, com toda certeza, sim, a repercussão é muito grande. Certo? São duas equipes, é a modalidade inteiramente sendo representada pela cidade. E a gente já tem sim essa dimensão. É tanto que a gente já está estudando, certo? A gente já está entendendo que a gente vai ter que aumentar prazo, aumentar a logística, aumentar locais de competições, porque a gente sabe que em 2023 nós não vamos ter apenas as 6 equipes inscritas na modalidade de handebol feminina. A gente não vai ter apenas as 7 equipes inscritas na modalidade de handebol masculino. A gente sabe que esses números vão crescer. E assim, é um trabalho. A gente que lida com eventos esportivos sabe que fazer acontecer a competição tem toda uma logística, tem muita gente trabalhando pelos bastidores. Mas é um trabalho prazeroso. É um trabalho saudável, saber que seu trabalho vai aumentar porque algo está crescendo, algo está avançando. E esse algo é o esporte escolar. Então a gente está muito feliz. A gente sabe que vem assim, vem desafios pela frente. Mas são desafios que a gente está com prazer de enfrentar. Você pensar que o handball, por exemplo, no 15-17, foi uma equipe de Miguel Calmon, que vai chegando. Aí você tem o basquete com o Irecê aqui, você tem o handball com o Juazeiro, significa que não é que o esporte interior está crescendo, é que ele está tendo, como você falou inicialmente, oportunidade, e aí está sendo detectado que está lá e que dá para vir para cá. Então, daqui a pouco a gente está dizendo assim, ó, cada time que vier para o brasileiro vai ser de um município diferente. E a gente espera que isso aconteça mesmo, porque fica bom. Agora, dentro do planejamento, lá você trabalha como gestora na secretaria e nessa categoria 12 a 14, a maioria das escolas são municipais, né? Não são as escolas estaduais que representam, raríssimos os casos, ou ela é privada ou é pública municipal. Como é que você vê a estrutura que você falou, não diz assim, a gente não tem muita estrutura física montada para desenvolver. Esse crescimento dá para dar uma conversada agora com a gestão da prefeitura e dizer, olha, a gente está chegando lá, e como é que a gente vai fazer com a nossa estrutura aqui? Se a gente não crescer aqui, o do lado aqui cresce e engole a gente de novo. O que é que você acha disso aí? É exatamente isso. Assim, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente vive o processo inverso. A gente tem que conseguir uma medalha de ouro para a gente conseguir o primeiro patrocínio. E não é diferente, assim, com toda certeza. A gente já iniciou, na verdade, esse processo de mobilização. Se a gente tem o destaque oferecendo o pouco ou o médio, a gente tem que oferecer o muito para que a gente saiba que isso pode crescer. E assim, é aquela questão, né? A gente não pode dar passos para trás. A briga agora é sempre para oferecer mais. E eu acho que esse é o caminho. É buscar realmente, assim. A gente está ganhando muitos polos esportivos do estado da Bahia. Juazeiro, assim, eu tenho uma perspectiva muito boa para a cidade, porque a gente tem 7 escolas sendo, assim, ganhando complexos esportivos. Estamos já no aguardo, na verdade, da inauguração de 2 que já estão prontos, os outros 5 estão ainda em processo de obra. Então, assim, para o ano 2023, a gente vai ter muito espaço físico.
aproveito o momento assim para clamar, na verdade, tanto a gente vai continuar cobrando em Juazeiro, como a gente vai continuar cobrando a Secretaria do Estado. E aí, puxando um pouco ou muito da sardinha, né? A gente precisa ter na Bahia espaços de atletismo, a gente precisa ganhar na nossa Bahia a nossa pista oficial, porque a cada ano que passa, a gente fala, a gente repete, temos muitos talentos, temos um número, até quantitativo mesmo, na própria etapa estadual, gigante de atletismo, quando a gente meio que compara com as outras modalidades individuais, e a gente precisa ganhar esses espaços públicos que sejam abertos a todas as comunidades, a todas, assim, oportunizados. Então, lá em Juazeiro, são campus society com pistas de atletismo ao redor. São espaços, óbvio, apropriados para treinamento, não são espaços oficiais de competição, mas que com toda certeza vai transformar o ambiente de trabalho da gente que ama a modalidade atletismo. A gente hoje tem, sim, já espaços adequados para trabalhar atletismo. Então, são avanços. E, realmente, a gente agora vai para a queda de braço com o poder público, no sentido de buscar realmente ferramentas da gente inserir outros espaços inclusivos, para a gente pensar um dia a gente ter um espaço adequado para trabalhar com ciclismo. A gente pensar em desenvolver nas escolas a ginástica artística. Então, assim, é realmente incentivar, é realmente assim fomentar a prática do máximo possível de modalidades dentro da cidade. A gente, graças a Deus, em Juazeiro, assim, já tem um apoio muito grande, mas a gente não vai ficar quietinho com o apoio que a gente já tem. A gente vai sempre buscar mais, com toda certeza. É interessante você falar do atletismo, porque muitas pessoas perguntam pra gente na federação, por que não traz os jogos nacionais pra cá? A primeira resposta que a gente tem, ó, não tem um pista de atletismo. Eu tenho piscina, tenho ginásio, tenho auditório, tenho hotel, mas não tenho pista de atletismo. Não é em Salvador, eu não tenho na Bahia. É muito complicado isso, né? Eu ia ter que pedir licença ao nosso amigo Custódio para fazer em Sergipe o atletismo e fazer o restante aqui. Tem uma questão que também a gente queria ver sobre Juazeiro, porque em Salvador a gente não passa muito por isso, é onde está a sede da federação. A gente tem a periferia, né? A gente tem o subúrbio, mas não passa o mesmo perrengue que vocês passam para os jogos quando se fala em zona rural. Como é essa inserção da zona rural, essa oportunização da zona rural participar desse jogo? Porque as pessoas acham que zona rural é vizinho aqui e para chegar nela não é muito fácil. Exatamente. A gente tem localidades que o aluno demora 2 horas para chegar na sede para participar dos jogos escolares. E, com toda certeza, o nosso grande desafio em Juazeiro para realizar os jogos escolares é exatamente conseguir inserir os distritos. E, assim, a gente consegue. Isso é feito. Gera realmente alguns desgastes, assim, a gente compra algumas brigas, e para o ano de 2023, a gente está, sim, criando uma logística de transporte junto com o secretário de Educação, para que a gente realmente consiga garantir um transporte totalmente disponibilizado para os jogos, porque aí, com toda certeza, a gente vai conseguir, com muito mais facilidade, sem fazer o nosso aluno ter que acordar muito cedo, e esse muito cedo eu estou falando de 3 horas da manhã, ou chegar em casa muito tarde, para que a gente consiga oferecer a esse nosso aluno uma condição mais tranquila de participar do evento. Eles têm hoje, sim, o espaço garantido, e é o nosso desafio. Realmente são 9 distritos, onde apenas 3 são próximos da sede, todos os demais são muito longe, e estradas que ainda não ajudam a questão do translado. Então, assim, estamos buscando realmente esse meio jurídico, esse meio organizacional da gente consertar um pouco ou tentar minimizar essa distância que existe dentro da cidade de Juazeiro. É realmente muitos campos longes, muitos espaços longes, e a gente está aí nessa briga de realmente garantir sempre a presença do nosso aluno do distrito. Se a gente brigou há muito tempo, né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem tido esse problema para que Juazeiro tenha espaço no cenário estadual. E seria totalmente contraditório a gente não oportunizar os alunos do nosso distrito.
Então, realmente, a gente sempre que faz qualquer evento na cidade, qualquer evento esportivo, a gente sempre, sempre, sempre busca atender aos nossos distritos com toda certeza. É interessante que, para quem não conhece Juazeiro agora vai ter quadras cobertas, porque treinar lá no verão, naquela lua, tem que ter muita coragem e um tênis, a borracha não é borracha, tem que ser um ferro porque a borracha derrete, é muito quente. Mas eu vou entrar num assunto delicado, Carla, que muitas cidades do interior passam por isso, inclusive Salvador também passa por isso, é o preconceito das pessoas com quem faz esporte. Mais especificamente, com as meninas que fazem esporte. E como você tem zona rural e tem muita gente que não é que seja atrasada, não. Gente que viveu a zona rural a vida inteira, que não compartilha de uma sociedade mais moderna. Então, como é se ainda existe esse preconceito dentro de Juazeiro com a prática do esporte, sobretudo o esporte das meninas? Sim, assim. Eu chego em Juazeiro, né? Assim, eu retorno, na verdade, para Juazeiro, treinando uma equipe masculina de futsal, num universo onde só tinha técnicos masculinos, onde eu tive que primeiro ganhar o respeito dos meus atletas, até depois conseguir o respeito de toda uma comunidade. E aí eu começo, né, depois a trabalhar com o esporte feminino. E aí sim, com toda certeza, eu já visualizo esse preconceito. Vou trabalhar com o futsal feminino e não. Aí foi o ápice, sim, do preconceito. Uma mulher jogar bola é algo que, infelizmente, até hoje, diante de tantos anos, eu ainda consigo ter problema, certo, com alguns pais, com algumas comunidades, certo, de ter a liberação da menina. A menina é um fenômeno, mas ela não pode jogar futsal. Então, assim, a gente vem quebrando barreiras. Saltos já foram dados gigantemente, mas esse preconceito ainda existe, sim. No caso do atletismo, a gente tem essas barreiras menores. É realmente mais, quando a gente fala do atletismo, esse protecionismo do pai do interior, no sentido de não conhecer toda essa estrutura que é montada, por exemplo, numa viagem dessa, todas as pessoas que são responsáveis e responsabilizadas por cuidar das crianças. Então, assim, a gente tem que fazer aquele diálogo com muito mais carinho, com muito mais elucidativo, para que eles entendam todo o suporte que é dado aos filhos. Mas, assim, esse preconceito feminino, ele ainda existe. E é muito satisfatório estar vivendo essa competição pelos números que já foram apresentados de mulheres inseridas por exemplo, na comissão organizacional da Bahia, seja a técnica, seja os staffs, certo? Na presença hoje de mais atletas femininas do que masculinos nesse evento, da gente estar quebrando essas barreiras de preconceito. E, assim, o atletismo existia um preconceito não por parte dos pais, dos responsáveis, mas por parte dos participantes. A prova masculina ela era aquela prova que ela era contemplada. A prova feminina acontecia, só acontecia. Então, assim, é muito bom viver esse processo e ver como isso já está sendo desmistificado. Ver realmente, assim, homens parando durante a sua prova para assistir a prova feminina que está ali, a torcida toda efervescente, gritando, festejando, comemorando, vibrando. Então, assim, a gente já deu muitos passos, mas a gente ainda tem, assim, infelizmente, que às vezes provar que é competente para ter o espaço, seja enquanto atleta, seja enquanto técnica, seja enquanto dirigente. Mas vai chegar o tempo que a gente vai realmente ser tratado de igual por igual, como eu falei, e quem for competente, quem realmente tiver brigado, buscado, certo, se qualificar para estar no espaço, esteja. E esse acesso feminino ao esporte, sobretudo de crianças, além dessa questão dessa discriminação, ainda vem a questão de assédio, né? Ter assédio para lá, assédio para cá, e aí os pais já ficam, peraí, quantas mulheres estão aí? Quem é que vai de mulher? Essa é uma preocupação da federação, inclusive, de cada ano aumentar o número de participação feminina dentro do staff e dentro dos técnicos, para reduzir a tensão dos pais de deixar ir, de não deixar ir. Mas Juazeiro, vamos falar de Juazeiro.
Juazeiro já foi uma grande, uma grande cidade despontada em jogos abertos do interior. Inclusive já sediou várias vezes finais de jogos abertos do interior. Acabaram os jogos, que infelizmente acabaram os jogos abertos, pelo menos por enquanto, onde até a galera da escola já ficava pensando, ó, eu vou jogar os jogos abertos daqui quando eu fizer 18 anos, 19, 20, aí por diante. Então, como é que você vê essa geração que está agora, o que é que ela vislumbra na frente? Porque uma outra vislumbrava ou jogar os jogos, os campeonatos baianos, ou participar dos jogos abertos. E essa geração agora? Pensa em quê? Então, você tocou num ponto muito importante. É, com, vamos dizer assim, os jogos abertos encerrando, a gente perdeu esse espaço de prática da atividade física após o ambiente escolar. E a gente sabe que, independente dos caminhos que o aluno ele escolhe em termos profissionais, o esporte nunca foi tido como, principalmente nessa fase, um esporte amador que dava para a gente conciliar a atividade. Então, assim, a gente sabe que nem todo aluno que está aqui hoje, por exemplo, jogando jogos escolares brasileiros, vão ser atletas profissionais, até porque existe um filtro técnico na história. Mas a gente sabe que muitos que estão aqui hoje podem e têm condições totais de, na sua idade, 19 anos, estar continuando a disputar competições em suas localidades. E, realmente, com o término dos Jogos Abertos, a gente deixou essa lacuna. E, assim, a gente lá em Juazeiro vem realmente montando essa estratégia de como compensar, em termos mesmo de produções de eventos esportivos, de forma maior, certo? Não de forma apenas, vamos dizer assim, no ápice da excelência técnica, certo? Tanto nesse sentido, mas como na questão de fomentar um pouco mais esse esporte voltado a essa geração. A gente já conseguiu, sim, dar um passo muito importante enquanto esporte escolar. E, assim, sabemos que ainda tem algumas lacunas a ser preenchida, mas esse público está solto, esse público está perdido, esse público está, vamos dizer assim, desamparado. E agora o nosso desafio para 2023 é realmente repensar como a gente, vamos dizer assim, minimizar essa lacuna. Espero, sim, que, de repente, novos repensares no cenário, certo? No cenário baiano, de repente, vamos dizer assim, imagine a possibilidade do resgate dos Jogos Abertos da Bahia. Não sei com que formato, não sei com que nomenclatura, mas, assim, a gente sabe o quanto era importante, sim. Mas aí, enquanto município de Juazeiro, a gente já identificou, sim, que a gente precisa dar passos, independente um pouco até da ação estadual. Sabemos que, com toda certeza, se vem uma intervenção estadual, facilita muito todo o nosso trabalho, até para conseguir, de fato, inserir dentro da nossa cidade. Mas a gente já tem, sim, alguns projetos esportivos. A gente já pensou em resgatar os Jogos Escolares Juvenis, porque a gente tem, sim, principalmente nas escolas estaduais, um público muito grande de 18 anos e que ficam desamparados nos jogos escolares, apenas participando da etapa, que é a etapa de jogos, não nem a municipal, a interclasse, o inter dentro da escola. Então, assim, a gente já tem isso detectado, a gente já tem isso como plano de meta de trabalho para 2023. Bom, gente, a gente está aqui com Carla e ficaria a gente está no GEVES e Carla é técnica da equipe de atletismo. E a equipe vai competir agora de tarde. E ela precisa sair, precisa acompanhar o pessoal dela, tem alimentação, tem transporte, tem um monte de coisa. Então a gente vai pedir aqui a Carla que dê sua mensagem final aqui para todo mundo que está assistindo, especialmente para Juazeiro, e a gente vai encerrar com a fala de Carla. Assim, falar realmente para Juazeiro é muito gratificante. Eu fiz faculdade em Feira de Santana, na UFES, e, assim, tive todo o orgulho do mundo de tudo que eu aprendi lá, mas não pensei duas vezes em retornar para Juazeiro para tentar ajudar a minha cidade a evoluir no esporte escolar. E eu sei que eu tenho feito isso, junto com muitas outras pessoas. Então, assim, vim representar Juazeiro já há alguns anos aqui nesse espaço
E a gente vê hoje assim a delegação de Juazeiro crescendo não só enquanto alunos, mas enquanto técnicos também. E saber que temos muitos. A gente tem muitos profissionais em Juazeiro que plantam essas sementinhas e que fazem esses espaços acontecer. Então, assim, a vocês e a todos os nossos jovens, a todos os nossos alunos, um muito obrigada pela oportunidade que vocês me dão e acreditem a cada treino, a cada suor derramado debaixo de um sol, porque mesmo hoje com espaços cobertos em algumas modalidades, a gente sabe que a nossa temperatura realmente é pancada, mas assim, isso não é empecilho para os nossos alunos treinarem, se dedicarem e que vocês acreditem. Esse é um espaço hoje que pode sim estar sendo ocupado por vocês daqui a alguns anos, enquanto atleta, enquanto técnico, enquanto dirigentes. Então, sonhem, lutem e façam sim acontecer esse sonho de vocês. Muito obrigada. Ok.